Bom dia a todos. Não subo nesta tribuna hoje para falar de um assunto que provoque alegria, mas de um tema que nos causa indignação e tristeza, e pior ainda é ver a forma que tem sido abordado, uma abordagem meramente política no plano retórico e fugindo realmente à conceituação prática da coisa. Faço uma reflexão de maneira propositiva, como costumo fazer, para que não sejamos pegos mais uma vez de calças curtas. E digo, antes de mais nada, a culpa do que está acontecendo não é da chuva. A culpa, obviamente, não é exclusiva de Prefeitura de São Luís, de governo do Estado, como a política tem tentado mostrar nesta casa. É, obviamente, um problema multifatorial. Nós devíamos estar aqui comemorando a chuva, porque chuva é sinônimo de vida. Chuva enche rio, chuva salva a biodiversidade. Mas, mais uma vez, o que nós vemos aqui foram lágrimas na população que perdeu suas coisas, obviamente, na Maioba, Coab Anil 4, Estrada da Maioba e em tantos outros pontos de alagamento de São Luís. O que a gente viu aqui foram carros cobertos de água, casas invadidas. Prejuízo, deputado Vinícius Louro, incalculável para estes moradores. O nosso patrimônio histórico, obviamente, foi afetado, com desabamento de casarões no centro histórico. Quanto ao volume de água, com certeza foi um volume de água grande. Em 48 anos, quando o INMET, na verdade, começou desde 71 a fazer a medição, nós tivemos um volume de 236,3 milímetros, em apenas 24 horas. 51% da precipitação para o mês de março. Março esse que já foi o 7º mais chuvoso da história. E mais do que subir aqui para apontar culpado, como muitos fazem, chega o momento em que a classe política precisa agir. Agir para garantir que famílias atingidas por chuva sejam atendidas. Agir para que o papel de parlamentar seja executado. E descobrir se a lei que instituiu a política estadual de gestão e manejo integrado de águas urbanas está sendo efetivamente cumprida. Essa lei, a 10.200, sancionada em janeiro de 2015, ela tem 4 objetivos, de acordo com o artigo 3º. O primeiro, obviamente, reduzir o volume do escoado de águas pluviais sem manejo adequado. Fazer com que essa água proveniente, ela encontre o seu caminho. Segundo, estimular o reuso direto da água nos centros urbanos. E terceiro, contribuir com a salubridade ambiental das cidades. Essa mesma lei, no artigo 5º, ela mostra que há previsão de que ela não seja apenas para entes públicos. Então, aqui a gente começa a ver a participação da iniciativa privada na sociedade. Os empreendimentos que envolvam impermeabilização e parcelamento do solo para fins urbanos, eles têm que ser responsabilizados. E a grande pergunta, a gente vê em rede social o tempo todo as pessoas falando, é culpa do governo do Estado, é culpa da Prefeitura de São Luís, é culpa de São Pedro. E, na verdade, os culpados estão sendo os agentes também da iniciativa privada que constrói os grandes condomínios e não fazem o mínimo, que é gastar 16% do valor da obra para construir drenagem efetiva. Mas o pior que acontece, na minha opinião, é o longo prazo, e o longo prazo nós planejamos agora. A última audiência pública que discutiu o plano diretor de São Luís, no começo de fevereiro, tem algumas propostas que elas precisam ser revistas. Algumas coisas são até perigosas. Redução de 40% da área rural da cidade, e diminuição de 162 hectares nas áreas de recargas dos aquíferos, onde, inclusive, se extrai água consumida para consumo próprio. Nossas omissões do passado são nossos problemas do presente e também as nossas preocupações do futuro. E é inadmissível que a gente repita aqui os mesmos erros. A região metropolitana não pode crescer sem acompanhamento devido. O impacto desses empreendimentos gigantescos que impermeabilizam, que vão transformando uma ilha numa cidade de asfalto gigante, uma cidadela de asfalto, eles têm que ser verificados no nascedouro. Novos conjuntos habitacionais não podem ser autorizados sem ter contrapartida, sem ter fiscalização de órgão público.
nós temos que ter conservação de zona rural e ampliar áreas de preservação ambiental. Ninguém é obrigado a fazer plano político para que o Maranhão, a cidade de São Luís, a ilha de São Luís cresça por crescer. O nosso compromisso tem que ser por desenvolvimento sustentável. As grandes cidades do Brasil, elas caminham para desenvolvimento sustentável e não negligenciam. E, infelizmente, hoje, a gente ainda está no começo disso tudo. E há boas iniciativas. O prefeito Edivaldo instalou 11 ecopontos em São Luís. Só que a gente sabe que estamos no começo do trabalho ainda. E é necessário que as próximas administrações, elas encarem a cidade com a visão de uma São Luís para daqui a 20, 30 anos, e não apenas para o agora. É inadmissível que a gente continue nesse deserto de ideias, utilizando uma expressão que o presidente da Câmara utilizou recentemente para qualificar o governo Bolsonaro. Educação ambiental é de competência comum entre os entes federados, e mesmo assim falta muito ainda para conscientizar a população. E a despeito de todos esses ecopontos, que são iniciativas excelentes da Prefeitura de São Luís, o mais comum é nós passarmos ali no Anjo da Guarda, na Avenida dos Portugueses, e ver a margem da avenida cheia de lixo todo dia. Coliseu não, as empresas de limpeza fazem a retirada do lixo, no outro dia está repleto, obviamente, ali nas bocas de lobo e nas galerias. Então, a população também, ela tem que assumir o seu papel nesse momento. O Maranhão tem uma tradição, senhoras e senhores, de péssima engenharia de obras públicas. As nossas obras, os nossos asfaltos, as nossas pontes, os nossos edifícios, quando são construídos por sistema público, eles vivem caindo. Eles não dimensionam uma coisa que a gente tem todo ano. Empresas que prestam serviço para o governo, para a prefeitura, precisam de responsabilização. Obras que chegam aí a consumir milhões e não são gastos os 16% de custo para drenagem. E o resultado está aí. Prédio caindo, ponte caindo, asfalto pipocando buraco para todos os lados. Deputados e deputadas, a única certeza que temos é que todo ano vai chover. E independente da quantidade de água que vai cair do céu, de 200 milímetros a 800 milímetros, a pior chuva que pode ser observada, as cidades precisam encontrar soluções para algo que não deveria ser um problema. Chuva é bênção, mas a nossa falta de planejamento urbano transforma num pesadelo recorrente para a população. O nosso papel nesse momento é mudar a nossa forma de atuação, com mais ação, mais união e menos discurso. E aqui eu lembro de Mandela quando disse, se não mudarmos, como esperar que os outros façam isso? Lembrando aqui, ainda da fala aí, já debatida aqui do vídeo do deputado Adriano, sobre gestões pedetistas em São Luís. De 86 até o momento, tivemos aqui 5 gestões do partido, mas lembro que o planejamento urbano da cidade foi todo realizado em governos militares, principalmente origens militares, e nós sabemos quem era o grupo político que indicava essas pessoas. São Luís, em 1991, tinha 691.956 habitantes. A população, em 27 anos, cresceu para quase 1.100.000. Então, foi um aumento de mais de 50% na população. E é claro que uma cidade como São Luís, cidade histórica, ela cresce com problemas. A solução é planejamento urbano, realmente. E a gente sabe que, infelizmente, há necessidade de se fazer investimentos. E no curto prazo, num cenário de crise, não é um caminho fácil. Mas isso não pode nos afastar de fazer debate sério, debate apartidário, debate sem considerações sobre famílias aqui nesta casa. A nossa missão aqui é levar o debate, é isso que a gente espera a partir de agora. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Iglesias. Deputado Duarte. Uma parte aqui, parabenizo Vossa Excelência pela postura, pela forma como vem tratando essa temática de extrema relevância, extrema importância. Já não é a primeira vez que eu concordo com Vossa Excelência. Outrora, concordamos sobre a questão do trânsito da nossa cidade, do trânsito da região metropolitana, inclusive, de forma conjunta, assinamos um requerimento para que seja realizada uma audiência pública
para tratar sobre o trânsito de São Luís, sobre o trânsito da região metropolitana, como, por exemplo, a instalação de passarelas. E, mais uma vez, concordo com Vossa Excelência de que nós devemos nos unir, independentemente de questões partidárias, ideológicas ou familiares. É importante haver uma união, não apenas no discurso, mas na ação. O tema que foi levantado, eu iria utilizar a tribuna para mencionar, assim como Vossa Excelência, e preferi fazer uma parte, que de fato tem atingido cidadãos, tem havido um comprometimento de direito, um perecimento de direitos. Eu recebi uma denúncia da consumidora Rainara Araújo Colver, ela que é síndica do condomínio residencial Novo Anil. O condomínio residencial Novo Anil, ele foi amplamente divulgado nas redes sociais, blogs, sites, etc., pois em razão das chuvas houve a elevação do nível da água, inclusive havendo uma enchente dentro do próprio condomínio, gerando danos de ordem moral e de ordem material na modalidade lucro cessante, na modalidade emergente, onde diversos foram os moradores que tiveram danos não apenas no seu imóvel, no seu empreendimento, como também nos seus veículos, havendo a perda total desses bens, acionando o seguro, acionando a construtora e o que há de pior. A construtora Monteplan Engenharia não deu até o momento nenhuma resposta a esses consumidores. Eu estou fazendo requerimento aqui a essa casa, à mesa da Assembleia Legislativa, para que a gente possa, em conjunto, fazer uma inspeção nesse condomínio, para que, em conjunto, a gente possa acionar os órgãos de defesa do consumidor, como o Ministério Público, a Defensoria, o PROCON, também convocar o CREA, a Defesa Civil, órgãos da Prefeitura, e fazer uma inspeção no condomínio, porque nós sabemos que a chuva é o motivo por força maior, que exclui a responsabilidade, mas a partir do momento em que essa empresa não fez uma drenagem adequada ou construiu aquele empreendimento numa área inapropriada, ela passa a ter responsabilidade, e eu entendo que é dever dessa casa se unir realmente e fazer e promover essas investigações. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Duarte, e parabenizo pelo destaque que teve aí nos últimos anos na questão do direito do consumidor. E isso aí, de toda forma, envolve direito do consumidor. Quem adquire um apartamento num conjunto desse, geralmente pessoas com uma faixa de renda não tão alta e tem problemas seríssimos. Então, a gente realmente tem que fazer como Vossa Excelência tem feito de maneira constante aqui, se posicionar realmente ao lado dessas pessoas. E é claro que chuva é fator excepcional, mas desde que haja comprovação de que a empresa cumpriu com sua parte. Senão ficaremos aqui eternamente numa batalha em glória, culpando São Pedro pelos problemas da humanidade. Deputado Muito Iglesias. obrigado. Deputado Iglesias. Deputado Iglesias. Quem foi? Hélio Soares. Opa, deputado Hélio. Deputado, parabenizo Vossa Excelência pela relevância do assunto, agora de manhã. É pena que a gente realmente se lembra dessas coisas na hora que acontece o fato real. Mas aqui no nosso norte, nordeste, as construtoras, quando vão fazer um empreendimento desse, elas tiram licença para todo quanto é órgão. E tudo aprova, tudo direitinho. E você tocou no assunto aí, importantíssimo, que é a fiscalização. Se a fiscalização fosse eficaz, estaria evitando, claro, essa catástrofe que acontece aí com as chuvas grandes. E nós precisamos do inverno, faz parte das 4 estações que nós, graças a Deus, nós temos aqui no Maranhão, inverno, verão, outono e primavera, certo? Mas eu não é que eu culpo diretamente um agente público, mas o agente financiador, a Caixa Econômica, ela tem um quadro lá de engenharia bem eficaz e que, antes de liberar o dinheiro, o financiamento, que a maioria desses conjuntos aí foram liberados pela Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica levanta todo o projeto arquitetônico, projeto elétrico, hidráulico, enfim, o solo levanta tudo. Não sei como libera uma construção dessa, como nós ficamos constrangidos de acordar de manhã cedo
a pessoa que nem está sabendo o que está acontecendo fora, vê seu carro lá submerso, como nós vimos aí em vários conjuntos desse, e já numa camada da população economicamente na média para baixo. Como é que essas pessoas vão agora? E pior não é isso, deputado, é que o seguro não cobre, a empresa não pagou a última parcela, o morador não sabe de nada, nem aonde reclamar, porque às vezes já venceu até o tempo dos 5 anos que ela conjugou. A empresa, quando entrega um empreendimento desse, me parece que são 5 anos que ainda fica com a responsabilidade da manutenção. Mas muitos já venceu esse prazo. E aí, agora, como é que essas famílias vão ficar aí deputado Hélio, desabitadas? Deputado Iglesias, peço-lhe que conclua o pronunciamento em razão de já ter ultrapassado 6 minutos e os outros deputados estão aguardando. Presidente, a benevolência é grande e um assunto desse eu acho que deveria se estender até o final da sessão, em vez de estar ouvindo babrobinhas por aí com o tempo, que às vezes é importante. Esse assunto. Inclusive, deputado Iglesias, presidente, eu estou aqui com um laudo de um engenheiro, Paulo Oliveira, condenando a obra do condomínio Novo Anil, da construtora Monteplan Engenharia. Está aqui um fato que merece a nossa atenção, a nossa investigação aprofundada para fazer com que a lei seja respeitada e que as fiscalizações sejam realizadas no momento adequado. Para concluir, realmente, eu só faço a reflexão. Nós temos, com a nossa tradição de engenharia, muitas vezes aí negligente, porque é necessário, com respeito aos grandes engenheiros que o Maranhão tem, mas destacar essa negligência que a gente observa de uma maneira tão costumeira aqui no Estado. Nós temos muita sorte, viu, deputado Hélio, de São Luís estar no meio de uma ilha e com uma farta rede de drenagem natural, não ocorrerem mais catástrofes. Então, destaco aqui a sorte de morarmos realmente numa ilha. Muito obrigado.